vamos falar sobre tsunami. Tsunami é uma grande massa de água em movimento, uma grande onda. E ele está sendo usado como um termo para definir, né, o tsunami 60, que seria a onda prateada. Eu não vou falar sobre esse tsunami, nem sobre essa onda prateada, né, que são o tsunami 60, porque provavelmente você vai ver ou já até viu, né, o que está sendo dito, o que está sendo falado. Mas nesse nosso encontro, nesse nosso Ichigo, eu reservei, inspirada, né, nesse tsunami do tsunami 60, a onda prateada, para falar sobre Tomé. Você sabe quem é Tomé, né? Tomé foi um dos 12 discípulos de Jesus. E Tomé, ele era um homem que precisava ver para crer. E Jesus disse, né? Feliz daquele que crê sem ver. Quando Jesus disse feliz daquele que crê sem ver, é porque ele já sabia que existem conhecimento, sabedoria e o que é importante para nós e que não pode ser mostrado, que não pode ser visto ao nível de comprovação. Mas quando você precisa ver para crer, né, você então está no pilar, né, de Tomé. Porque eu, com todo o meu estudo no sentido de sinceridade, de encontrar a verdade, de ver o que realmente é real, o que realmente é romântico ou supersticioso, quando eu fui fazer uma investigação profunda, eu fiquei 5 meses e meio recolhida no meu apartamento, que também era minha escola de yoga, né? Mas nesses 5 meses, dentro desse apartamento, que não tinha mobília, tinha um fogão de 2 bocas, não tinha geladeira, né? Era uma vida totalmente atípica, né? Dentro de uma sociedade aqui na cidade de São Paulo, né? Então as pessoas aqui em São Paulo realmente não tinham uma vida assim, muito menos num apartamento, num condomínio que ficava lá na Chácara Flora, fazendo muro com o São Paulo Golf Club, tá? Então era um apartamento, um condomínio, e eu morava lá no 7º andar, no apartamento 71, que dá 8, né? Que 8 é a abertura, 7 é a espiritualidade, um apartamento que não tinha mobília e que tinha na sala uma porta que dava para uma varanda. Então era uma porta assim, parecia a porta do céu. E na verdade ela era uma porta para o céu, né? Porque no 7º andar, quando você abre uma porta dessa para uma varanda, né, você está abrindo uma porta para o céu. Então eu tinha uma porta para o mundo, que era a porta de entrada do apartamento, e tinha uma porta para o céu, que era aquela que eu abria a sala, e ela era bem panorâmica, né? Essa porta, ela te dava uma abertura bem panorâmica do céu. Então eu deitava no chão e eu só via o céu. E eu me sentia muito bem nesse apartamento sem mobília, né? E eu vivia experiências incríveis lá, né? Aos poucos eu vou, nos nossos Ichigo e Ichie, eu vou contando para você como foi esses meus 5 meses e meio nesse apartamento sem mobília e com a porta para o céu. Mas nesse momento, por que o apartamento, né, esse meu momento entrou dentro da nossa proposta de ver para crer? Porque quando eu examinei tudo com profundidade, com sinceridade, eu comecei a compreender. E essa compreensão, ela foi muito além do que eu imaginava que seria ao nível de encontrar o que eu encontrei. Entender o que eu entendi. Mas dos meus entendimentos revelados, numa das minhas compreensões, né, que vieram do que me foi revelado, foi que os 12 apóstolos representavam as 12 diferentes consciências da realidade humana. Então vamos nos ater a Tomé.
que era o apóstolo que precisava ver para crer. E isso eu vou acabar falando sobre um grupo de pessoas que hoje elas têm uma classificação dentro da nossa realidade. Mas eu não vou revelar a classificação dessas pessoas, você vai ter que entender, ok? Muito bem. Mas esse tsunami, né, 60 prateado, ele está dando uma estimativa para as pessoas de viver 200 anos. E eles estão... essa estimativa de vida está fundamentada, né, dentro de um grupo de pessoas que estudam para ver como que você pode lidar com a realidade humana, como você pode aumentar, né, a qualidade de vida, como você pode resolver os problemas. Então tem um grupo de pessoas que fazem pesquisas e estudos para resolver os problemas e entender por que esses problemas acontecem. São os pesquisadores e investigadores, tá? Muito bem. Então, eles, a partir do momento que eles estão tendo avanços dentro das suas pesquisas, então eles já estão anunciando, né, que esse tsunami 60 é um grupo de pessoas, né, daqui para frente, que vão até 200 anos. Eles estão dando uma estimativa de 200 anos com qualidade de vida, e que as pessoas hoje, né, ou a minha geração é uma geração que não entrega o cetro, né? É uma geração que até hoje está lá atuando e tendo expressões significativas, né, dentro do mundo. E isso também mostra alguns exemplos de pessoas a partir dos 60 hoje que estão numa vida ativa, que não vivem de aposentadoria, mas sim são empreendedores, são profissionais, são personalidades de expressão, e isso é muito importante. Então faz parte da minha geração, e é uma geração que não entrega o cetro. Eu não entreguei o cetro até hoje, muito pelo contrário, eu estou avançando cada dia mais, eu posso mais, cada dia mais eu estou mais alto, cada dia mais eu estou mais próximo de atravessar o horizonte, porque quando eu era menina eu olhava o horizonte e queria ir buscar. Hoje eu estou além do horizonte, e aí nós vamos sintetizar tudo, né, dentro do que estamos vendo juntos nesse momento, tá? Então vamos lá, ver para crer. Então, para crer, então vamos lá, vamos pesquisar e vamos descobrir que hoje as pessoas podem viver uma estimativa de mais de 200 anos de vida útil. Por isso, um tsunami prateado, né? Uma onda prateada, porque prateado está relacionado ao cabelo branco, que é o cabelo prateado. Então, vamos lá. Tomé é ver para crer, mas feliz daquele que vê sem crer. Então, como eu não preciso ver para crer, e fui buscar, eu acabei encontrando o que não é visto, que não é mostrado. Mas que hoje até há discussões sobre isso, tá? Então vamos lá, eu vou começar por uma historinha. Então, era uma vez, quando eu falo era uma vez, não é uma fábula, tá? Mas sim a realidade de alguém que, como eu, se trancou e ficou estudando a Bíblia durante, acho que uns 14 anos, mais ou menos. E aí, nesses 14 anos, que ele ficou lá com aquela sinceridade, né, estudando a Bíblia, eu fiquei 5 meses e meio, mas esse homem ficou 14 anos. Um dia, ele estava lá, acho que também no apartamento dele, estudando a Bíblia, né, depois de 14 anos, e apareceu um indiano no apartamento dele, onde ele estava. Materializou um indiano, né? E aí esse indiano chegou para ele e falou, bom, está na hora de você ir para a Índia estudar os imortais. E agora entra o nosso Ichigo Ichie. Feliz daquele que não precisa ver para crer. Então, esse indiano falou para ele que ele estava no momento de ir para a Índia, estudar os imortais, e pronto, acabou a primeira parte dessa história. Esse homem pegou e foi para a Índia estudar os imortais, mas quando ele foi para a Índia, ele tinha um critério de estudar os imortais. Ele queria pessoas com mais de 300 anos. Né? Porque
até 300 anos, a pessoa podia ser uma pessoa que tem uma vida longa, como a estimativa do tsunami, né, prateado, que é uma estimativa de 200 anos. Então, a pessoa vai viver 200 anos, é uma estimativa. Mas um imortal não está dentro de uma estimativa de uma vida longa, e sim, o imortal é aquele que não morre. E se você acha que eu estou falando alguma novidade, se você leu Fernão Capelo Gaivota, você vai ver que Richard Bach discute isso através da gaivota, né? Porque a gaivota, que queria um voo diferente, que ela buscava, através de um voo diferente, né, ter uma vida melhor, ela acabou encontrando a imortalidade. E esse homem, né, que foi para a Índia buscar, né, estudar os imortais da Índia, ele foi buscar pessoas que estavam com mais de 300 anos, porque com mais de 300 anos é um imortal, não é uma pessoa com vida longa, tá? E, pasme, porque com mais de 300 anos, ele encontrou mais de 800 pessoas na Índia. 800 pessoas, né? Com mais de 300 anos. Então, tinham mais de 800 imortais na Índia. E aí entra o ver para crer e acreditar sem ver. Essa realidade dos imortais da Índia, eles vêm da linhagem de Babaji. Babaji é o grande Mahavatar do planeta. Babaji tem mais de 9.000 anos. Babaji tem uma aparência de 20 anos. E Babaji é quem, né? O mestre, o Mahavatar, que fez a iniciação da morte nessas mais dessas 800 pessoas. E isso é que é interessante. Por quê? Porque eu conheci Babaji, quer dizer, eu me conectei com Babaji logo depois desse meu recolhimento, né, de 5 meses e meio. Eu já tinha essa coisa da imortalidade comigo. Eu já trazia comigo, né, em essência, no meu espírito, que a vida, né, ela é contínua. Jesus veio e provou que a morte não existe, tanto que ele teve a ressurreição depois de 3 dias. Por que depois de 3 dias? Porque se não fosse depois de 3 dias, poderia dizer que ele teve como é que fala? Não é um ataque, né? É acho que é um ataque de catalepsia, né? São os catalépticos. São pessoas que clinicamente são dadas como mortas, mas elas estão num estado de suspensão de vida, ou seja, um batimento cardíaco que se distanciou mais, né, do próximo. E como o intervalo aumentou, dura às vezes até 72 horas, então a pessoa ela é diagnosticada como um cataléptico, porque ela é dada como morta, mas ela não está morta. Depois de um intervalo de tempo, ela volta. Mas Jesus, ele ficou morto mais do que o período de um cataléptico, justamente para não levantar essa hipótese, né, de que ele tinha tido um ataque de catalepsia. Então, na verdade, ele morreu. Se você for estudar o histórico dele, não tinha como ele estar vivo. Tem filmes que discutem isso, com documentos históricos, né, que é impressionante o que ele passou até ele entrar em óbito, quer dizer, o corpo ressuscitou, não, ele não ressuscitou, ele teve a ressurreição, porque ele voltou da morte, tá? Ressuscitação é outra coisa. Ressuscitação nós fazemos com o tai chi interno, né? Ou seja, a pessoa está morta, você faz o tai chi interno e ela ressuscita. Mas essa morte é uma morte que, se você não ressuscitar, ela entra para o óbito real, né? Para a morte real mesmo. Como no caso de uma parada cardíaca, você vai lá e ressuscita a pessoa. Ou seja, você faz o coração bater novamente. Se você não fizer a ressuscitação cardíaca, a pessoa realmente entra em óbito real, tá?
Então, ressuscitação é diferente de ressurreição. Então, Jesus provou, através da ressurreição, que a morte não existe. Isso é retratado no Fernão Capelo Gaivota, que Richard Bach discutiu isso, né? A ressurreição da gaivota que morreu e voltou para ser viva, e o que é a vida dessa gaivota depois que ela morreu e retornou à vida. Para o mundo era um milagre, mas para o Fernão Capelo Gaivota e o mestre dele foi simplesmente uma quebra de padrão, né, da mente. E é o que Babaji faz. Agora, nos anos 80, Babaji se manifestou e fez a mesma coisa. Tá? Ele fez a mesma coisa. Ele provou que a morte, né, não existe. Mas vamos voltar ao Babaji de 9.000 anos. Então teve um indiano que decidiu aos 14 anos que iria encontrar Babaji. E para encontrar Babaji, você tem que subir uma montanha. Quando você chegar no alto da montanha, lá vai estar a 30 graus abaixo de zero. Então, se você não estiver desenvolvido o suficiente, você não sobrevive lá em cima a 30 graus abaixo de zero, porque 30 graus abaixo de zero você não faz ideia do que seja. E para chegar lá em cima, você tem que estar com a roupinha do corpo, sabe? Uma roupinha leve, porque é premissa, né? É cláusula contratual. Você só pode chegar a Babaji se você estiver com a roupa do corpo. É uma roupa simples. Além do que, você tem que passar pelo nível da montanha que é habitada por tigres de Bengala. E aí você tem que convencer esse tigre de que você não é comida. E é lá onde fica a maior parte, né, dos destinados, né, dos Ikigai, né? Ikigai, o propósito desses indianos de encontrar Babaji. A maioria fica no nível do tigre de Bengala. E por que o nível do tigre de Bengala? Que é mais ou menos como, mais ou menos não, é exatamente o que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Você tem que estar num nível de espiritualidade tão grande que você amansa a fera não te reconhece mais. E nesse momento, sua espiritualidade, né? A sua frequência, sua elevação, o seu nível de amor é tão grande que o mundo não te reconhece mais como humano, e aí sim você pode passar do nível do tigre de Bengala e chegar lá em cima. E nós temos um homem da nossa época que conseguiu chegar lá em cima, né? E quando ele chega lá em cima, desce um rapaz, um jovem, né, com muita vitalidade, e dá um stop nele, fala: ei, cara, o que você está fazendo aqui em cima, né? Onde você vai? Quem você pensa que você é? Onde você vai? Ah, eu quero falar com Babaji. Falar com Babaji? Mas não é você que fala com Babaji, é Babaji que fala com você, entendeu? Você não pode chegar aqui e falar: eu vim falar com Babaji. Você fica aqui e espera. Se Babaji quiser falar com você, ele vem e você conversa com ele, tá bom? Tá bom. E aí, então, esse jovem ficou lá monitorando esse homem que queria subir, né, terminar, concluir, né, a sua subida na montanha. Nada mais, nada menos do que 2 anos se passaram e nada de Babaji vir falar com esse homem, e esse homem perdeu a paciência e falou: não, eu não vou esperar mais. E começou a subir. E aí o menino falou: não, o que você vai fazer? Não, eu vou falar com Babaji. Você não pode falar com Babaji, entendeu? Você não pode subir. Você tem que esperar a Babaji vir falar com você. E eu não quero saber se Babaji vem, se Babaji permite ou não permite. Eu vou subir. Aí o menino disse assim: nossa, você está muito determinado. Você tem certeza? Tenho. Você quer mesmo falar com Babaji? Quero. É muito importante para você falar com Babaji? É. E vai ser agora. Você tem certeza? Tenho. Então, muito bem. O que você quer? Esse homem passou 2 anos ao lado de Babaji. E aí, passado aquele momento, né, de... hã? Esse é Babaji? Passou esse estanque que ele teve, né, essa parada de consciência,
ele virou para Babad e falou assim: eu quero a imortalidade. Aí Babad olhou para ele e falou: você quer a imortalidade? Então me acompanha. Aí esse homem acompanhou esse jovem de 20 anos, que era Babad, o imortal de 9.000 anos. Chegou na beira do abismo e aí Babad falou: você tem certeza que você quer conhecer a imortalidade? Quero. Tá bom, então se atira. Se atira. Aí o homem ficou meio até, acho que sem fôlego, né? Porque ele olhou, o abismo era muito fundo, né? Babad olhou para ele e falou: você não vai se atirar? Então volta. Volta significa voltar um nível abaixo de onde eles passaram 2 anos, tá? E quando você tiver decidido a se atirar, você sobe. Passaram-se 4 anos e o homem ficou num nível abaixo. Depois de 4 anos ele voltou. E aí Babad olhou e falou: o que você quer? Eu quero a imortalidade. Tá bom, então se atira. E o homem se atirou. Na hora que ele se atirou, caiu lá embaixo, se estatelou inteiro. Aí Babad estendeu a mão para ele e falou: pronto, agora você conhece a imortalidade. E o homem não acreditou, que ele levantou e estava incólume. Então agora você é um imortal. Só isso, Babad? Só. Você queria mais o quê? Esse momento, Richard Bach coloca no Fernão Capelo Gaivota. Aconteceu a mesma coisa. Só que no Fernão Capelo Gaivota, através do personagem da gaivota alada, né? Ele coloca todo um grupo de gaivotas assistindo, né? O estatelamento da gaivota contra a pedra, e que ela está completamente morta, né? E de repente ela começa a se mexer e levanta e está normal. E daí, né, as gaivotas mundanas olham e falam: nossa, é um milagre, né? É uma ressurreição. Mas para esse homem, né, ele entendeu o que aconteceu. E ele falou: nossa, pronto, agora você também é um imortal, né? E aí ele: que ótimo, ficou feliz? Falou: ótimo, feliz não, agora você volta. Mas por que eu vou voltar? Ele falou assim: você vai voltar porque você está próximo do mundo. Então você vai voltar e vai contar a sua história. Você vai contar a sua história e vai dar o seu testemunho para as pessoas que lá estão. Mas antes, olha, pegou e materializou um castelo de cristal. E o homem ficou fascinado com aquele castelo de cristal. Ele falou: nossa, que castelo de cristal mais maravilhoso! Era o meu desejo de menino. E você materializou o castelo de cristal, que era o meu desejo de menino. Nem lembrava mais disso. Aí Babad olhou para ele e falou assim: não lembrava? Mas te atrasou 4 anos. E aí desmaterializou o castelo de cristal. E o homem desceu, né, e veio para o nosso mundo e contou essa história, teve discípulos, escreveu livros, e eu não falo nomes e não cito, né, referências, porque a proposta é você pegar a ideia, a essência, né, a verdade do que está sendo dito de coração para coração. É uma transmissão, é um momento de mudança de consciência, é onde a gente sai, né, desse nível de consciência e passa para um outro nível de consciência e realidade, que foi o que aconteceu comigo quando eu me conectei com Babad. Tá? Babad, ele é uma realidade. Ele não precisa que você faça orações e fique esperando que um dia ele se manifeste. Não. Babad, ele é uma realidade imediata. Se você tiver sinceridade, é na hora. Não espera, não fica esperando que você vai dormir, vai ter um sonho. Não. Babad é uma realidade imediata. Se você tiver sinceridade de se conectar com Babad, é agora.
Você se conectou e Babaji imediatamente faz a conexão com você. Se você é estudioso ou gosta de ver para crer, né, porque faz parte da linhagem, né, de Tomé, você pode agora na internet, tem um monte de coisa sobre Babaji. Tem sobre Babaji de Haida-Khan, que é esse de Guragnati, né, que nós estamos falando, e tem o Babaji de Haida-Khan, que foi quando ele se materializou lá nos anos 80, para ficar mais próximo e visível dos seus discípulos, né? E esse Babaji que se manifestou em Haida-Khan é uma história belíssima, porque na verdade ele não veio de lugar nenhum. Ele não tem família. Babaji é assim, ele não nasceu de uma concepção divina. Ele não veio de uma concepção divina como os grandes mestres, né? Ele simplesmente se materializa. E Babaji se materializou em Haida-Khan com uma aparência de 17 anos, e lá ele teve um contato mundano com os, né, encarnados que estão buscando a imortalidade e ascensão e elevação espiritual. E teve um momento que os cientistas, ou um cientista, ou 2 cientistas, eu não sei quantos cientistas foram, que foram estudar a imortalidade com Babaji, esse, né, já materializado em Haida-Khan. E aí ele pegou, na sua amorosidade, né, começou a conversar com os cientistas, que gostam de ver para crer, né, ver para crer. E aí, Babaji explicando para eles o que era a imortalidade, ele viu a sinceridade do coração desses homens e viu que, na verdade, eles não queriam conhecer a imortalidade. Eles queriam provar que ele era uma fraude. Então, o que Babaji fez? Ele morreu na frente desses cientistas, na hora. E cientificamente estava comprovado de que Babaji tinha morrido. E todo mundo chorou, né? Os discípulos choraram. Nossa, Babaji morreu. Nossa, Babaji morreu. E os cientistas foram embora, né? Porque Babaji morreu, né? O Babaji que fala da imortalidade, que morte não existe, morreu na frente deles, né? Então tá. Passado algumas semanas, né? Babaji aparece de novo para os discípulos. E aí os discípulos olharam e falaram: nossa, Babaji, mas você não morreu? Não, tanto que estava lá, né? Aí ele pegou e explicou para os discípulos o que tinha acontecido. Explicou o quê? Ele falou: eles não queriam conhecer a imortalidade, eles não vieram buscar a imortalidade, eles queriam provar que a morte existe. Então, morram. E por hoje tá bom, tá? Então, concluindo, o Tsunami 60, você pode escolher, né, recursos que vão te dar uma estimativa de 200 anos, né, pelos avanços e descobertas, né, que estão sendo feitas na vida mundana. Mas se você quer a imortalidade, você não precisa ficar esperando descobertas, porque tudo já está descoberto, tudo já está revelado. Você quer ressuscitar? Tem o Tai Chi interno. Você quer imortalidade? Então tem Babaji, que pode te iniciar na imortalidade. Tudo já está revelado. Nós já temos tudo. Não precisamos descobrir nada. Não precisamos provar nada. Não precisamos pesquisar nada. Só precisamos crer no que não é possível ser visto. Eu creio no que não é possível ser visto. Então eu tenho o Tai Chi interno. Eu tenho a realidade da imortalidade e tenho, né, o segredo, que na verdade não é um segredo, mas como você transcender, né, o ciclo da reencarnação. Tudo isso já é nosso, tudo isso já está revelado há milhares de anos.
Você só precisa crer sem ver. E aí você vai encontrar, né, o caminho, o tal, né, que Gautama mostrou, que Jesus mostrou, e que hoje está sendo aberto em larga escala. Tudo já está revelado, tudo já é sabido. Temos tudo para tratar, seja lá o que for, recuperar, seja lá o que for, e ressuscitar, se for preciso. E nos tornarmos imortais no corpo, se esse for o seu desejo, a sua necessidade, porque lembre-se, há mais de 30 anos atrás, aquele homem do apartamento encontrou mais de 800 imortais com mais de 300 anos. Precisa ver para crer. Matanê.